As 10 medidas nasceram lá da Força-Tarefa da Lava Jato. E nós montamos uma Força-Tarefa aqui na comissão especial que trata das 10 medidas. Em pouco mais de 60 dias, nós ouvimos 105 pessoas. Tem mais de 106 horas de depoimentos de acadêmicos, juízes, promotores, pessoas da sociedade, movimentos sociais. Também vieram aqui ex-ministros do TSE, ou seja, o mundo jurídico compareceu para nos ajudar a construir caminhos para mudar o Brasil. A primeira medida, na verdade o primeiro conceito das 10 medidas, é o de prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte de informação. Nós podemos dar um exemplo, o reportante do bem, ou seja, a participação de cada cidadão e cada cidadã no combate e no controle à irregularidade até a corrupção. Outro exemplo que nós podemos dar, que está dentro desta medida, é as regras de accountability para os tribunais, ou seja, estatísticas para melhorar a gestão da justiça. Por que um processo é julgado numa vara em 6 meses e na outra leva 1 ano? É isso, tornar a justiça mais ágil a favor do cidadão. A segunda medida é a criminalização do enriquecimento ilícito. O que é isso? O Brasil é signatário de vários tratados internacionais e há mais de 10 anos que o Brasil não faz um compromisso que ele assumiu de combater a corrupção e criminalizar este fato. O enriquecimento ilícito é toda vez que o agente público, seja ele servidor público ou seja alguém mandatado, tem bens ou modo de vida incompatível com o seu rendimento. Isso é muito importante para que a gente consiga combater a corrupção na área pública. O conceito número 3 trata do aumento de penas e a transformação em crime hediondo para os crimes de corrupção de altos valores. O Brasil vai inovar aqui na América Latina. Vai haver a penalização a partir do proveito econômico. Começam lá com até 100 salários mínimos, de 1.000 salários mínimos para cima, de 10.000 salários mínimos, de tal forma que as penas começam com 5, 6 anos e podem ir até 25 anos de reclusão. Isto é uma inovação a favor do combate à corrupção no Brasil. A medida 4 trata do aperfeiçoamento do sistema recursal penal. Por que isso é importante? Porque nós temos no Brasil uma longa história de um país onde, através dos recursos, através dos embargos, os processos vão se alongando no tempo até atingir a prescrição, quando aquele que cometeu o desvio não é punido. Por isso, precisa, com coragem, com firmeza, modificar a legislação para fazer com que quem cometeu um crime seja punido. Este tem que ser o limite para todos, a lei, e só se obtém isso com eficiência na justiça. A quinta medida trata de um conceito muito importante, como melhorar a eficiência das ações de improbidade administrativa, que é aquelas que tratam diretamente daquela relação, muitas vezes corrupta entre setor público e setor privado. Por isso, nós vamos agilizar a tramitação dos processos de improbidade e tratar de outro tema muito importante, que são os acordos de leniência. Não basta botar na cadeia, não basta cobrar a multa. As empresas têm que mudar o seu modo de agir. Por isso, o acordo de leniência é um instrumento importantíssimo para reparar o dano e melhorar as práticas. A medida 6 trata do ajuste na prescrição penal. O Brasil tem um sistema judicial muito complexo, que tem muitas brechas, que precisam ser ajustadas. No Brasil, existe uma invenção que foi criada aqui, da prescrição retroativa, que nós vamos acabar, não existe nenhum outro país do mundo. Em contrapartida, vamos melhorar e muito os prazos de tramitação dos processos, em busca de uma justiça eficaz. A medida 7 trata do ajuste nas nulidades penais. Isso é muito importante porque melhora a fluidez do trânsito dos processos judiciais, melhora a prestação de justiça, sem se abrir mão de nenhuma das garantias que a Constituição oferece para a defesa. Portanto, é uma atualização em busca de mais eficácia no Poder Judiciário brasileiro. A medida 8 toca num ponto muito importante e muito polêmico, principalmente para o mundo político brasileiro. Nós estamos falando da criminalização do Caixa 2 proposta e da responsabilização dos partidos políticos. O nosso Código Eleitoral é de 1965. De lá para cá,
existe apenas uma condenação pelo artigo 350 que trata desse tema. Portanto, é hora de dizer chega, acabou. Caixa 2 não tem mais lugar no país que nós queremos, com combate firme e duro à corrupção. Por isso, ele será criminalizado. A proposta 9 trata de medidas preventivas para assegurar a devolução do dinheiro desviado. É muito importante não apenas prender o corrupto ou o corruptor, mas é muito importante para o país buscar de volta o dinheiro que ele roubou. E nós estamos prevendo medidas fortes, duras, para combater não apenas o desvio, mas para recuperar o dinheiro público. A medida 10 trata de um assunto que eu acho muito relevante nessa luta contra a corrupção, que é a recuperação do lucro derivado do crime. Como é que a gente vê isso? Com um carro de luxo, com iate, com lancha, com apartamentos, com imóveis dentro e fora do Brasil. Então precisam ter instrumentos para que a justiça possa recuperar esses bens, apreender esses bens. Alguns deles, se o processo for muito longo, eles desvalorizam ao longo do tempo. Então precisam ser leiloados, o dinheiro colocado numa conta e fica à disposição da justiça. Feita a condenação, o dinheiro reverte ou para o órgão que foi desviado ou para o poder público.